Olá! A última vez que a gente falou sobre algoritmos iterativos, análise de tempo de algoritmos iterativos, nós éramos um pouco mais ingênuos. Dá para lembrar até, inclusive, que o título da aula era Análise Ingênua de Algoritmos Iterativos. O que mudou de lá para cá? Bom, a gente abriu um parênteses gigante, né? Para falar de notação assintótica. Então, a notação assintótica é uma ferramenta que auxilia a análise de algoritmos. Então, fechando esse parênteses agora, né? Nós vamos voltar ao tópico de algoritmos iterativos, só que agora a diferença é que a gente vai ter as ferramentas. E aí, o objetivo dessa aula hoje aqui é mostrar, né, mais sobre algoritmos iterativos, só que agora usando as ferramentas de notação assintótica, tá? Para ver como facilita a vida e também entender como é que a gente encaixa as duas coisas, né? Porque a própria definição de notação assintótica, de todas aquelas que foram vistas, elas são definições matemáticas, elas se aplicam a funções de maneira geral, né? Mas a gente ainda precisa fazer uma conexão ali com os algoritmos. Então, tudo bem. Pode até ser que uma parte aqui seja um pouquinho redundante ou já estava implícito naquelas aulas de notação assintótica, mas de qualquer forma é bom a gente falar, tá? Então, assim, eu fiz uma definição aqui, não é comum ter essa definição, mas eu acho que é interessante, tá? É que a definição do tempo de execução de um algoritmo, tá? Então, assim, um algoritmo é dito ômega de f de n se todas as instâncias executam em tempo ômega de f de n, tá? Mesma coisa para a notação O. Um algoritmo é dito O de G de N se todas as instâncias executam em tempo O de G de N. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Então, de novo, né, eu tô voltando lá atrás, né, lá naquela aula da análise ingênua, onde a gente falou do insertion sort. Tá? A gente fez uma análise ingênua. E aí, bom, eu vou pedir para vocês que, se vocês não lembrarem com calma do insertion sort, vocês deem uma pausa aqui, dá uma revisadinha rápida no pseudocódigo do insertion sort para você lembrar mais ou menos o que está acontecendo lá, tá? Mas assim, a gente pode dizer que o insertion sort ele é O de n ao quadrado. Por quê? Porque todos os vetores passados como entrada fazem o algoritmo executar em tempo O de n ao quadrado. Tá? Então, só estou exemplificando aquela definição ali que eu tinha dado antes. Outro exemplo, o insertion sort não é O de n. Por que não é O de n? Pois existem algumas instâncias, por exemplo, o vetor ordenado ao inverso, que executa em tempo O de n ao quadrado. Então, para ele ser O de n, deveria ser o caso em que todas as instâncias ou todas as entradas executam em tempo O de n, mas isso não é verdade. Se você lembrar lá no insertion sort, algumas entradas o insertion sort de fato executa em tempo linear, né? Que são as entradas quando o vetor está ordenado, né? Mas nem todas, tá? Executam em tempo linear. Então não dá para dizer que o insertion sort é O de n. Agora, olhando para o lado aqui da notação ômega. O insertion sort é ômega de n, pois todos os vetores passados como entrada fazem o algoritmo executar em tempo ômega de n. Então, lembrando aqui, né, ômega de n é o limitante inferior, né? Limitante inferior. Tá? E o O é o limitante superior, né? Tá? Então, todos os vetores passados como entrada fazem o algoritmo executar em tempo ômega de n. Por que isso é verdade? Porque pelo menos você vai ter que meio que varrer o vetor ali, né? Então você vai gastar pelo menos, tá, tempo linear. Percebam que a gente já está conversando aqui mais alto nível, né? Agora o estilo da conversa. Pelo menos tempo linear, né? Tá? E da mesma forma o insertion sort não é ômega de n ao quadrado. Por quê? Porque existem algumas entradas, algumas instâncias, por exemplo, o vetor ordenado que executa em tempo ômega de n.
tá? Então isso é só para exemplificar ali o que a gente, quando a gente fala assim, o algoritmo é O de alguma coisa, o algoritmo é ômega de alguma coisa, tá? E aí surge a pergunta, o insertion sort ele é O de n ao cubo? E o insertion sort é ômega de 1? Tá? Então deem um pause aí no vídeo para vocês pensarem sobre o assunto e darem um chute. Então, vamos ver aí qual que é a resposta. Vamos ver se bate com a resposta de vocês. O insertion sort é O de n ao cubo? Tá? A resposta é sim. Tá? A resposta é sim. Por que a resposta é sim? Porque todas as instâncias executam em tempo no máximo n ao cubo. Né? Eu poderia perguntar, o insertion sort é O de n à oitava? A resposta também é sim. Né? O insertion sort é ômega de 1? Sim, com certeza. Ele executa pelo menos tempo constante? Tá? Sim também. Tá? Então, ambas as respostas são sim, mas não diz muita coisa sobre o algoritmo, né? Pensa assim, se eu falar assim, o meu algoritmo, o insertion sort, ele é, né, sei lá, ômega de n a décima e... ômega não, desculpa, O de n a décima e ômega de 1, tá? Você fica assim, mas tem um vão muito grande, né, entre o n a décima, que é no máximo, né, o limitante superior, e o O de 1, que é no mínimo tempo constante, tá? Assim, na verdade, todos os algoritmos vão ser pelo menos tempo constante, porque você vai fazer alguma coisinha lá, né? Então você fica assim, não é... Tá faltando alguma coisa aí, né? Então, assim, o melhor seria você encontrar a menor função f de n, tal que o algoritmo é O daquela função. Né? Então, assim, eu posso falar que ele é O de n a oitava? Posso. Posso falar que ele é O de n a sétima? Posso. O de n a sexta? Posso. Então, assim, o melhor é eu encontrar a menor função, que é o n quadrado, né? Tal que o algoritmo é O daquela função. Tá? Claro que, assim, aqui eu estou dando um exemplo meio esdrúxulo aqui, né? Mas... Por exemplo, aqui você não... eu estou supondo que os degraus aqui, né, sejam n a oitava, n a sétima, n a sexta, n quadrado. Só que assim, por exemplo, entre o O de n ao quadrado e o O de n, você tem infinitas funções que poderia ser também, né? Por exemplo, o O de n log n, que é uma função que aparece bastante em análise de algoritmos, ele está entre o n ao quadrado e o O de n, né? Tem coisas, por exemplo, log de n, tá? Então, se você botar aqui, por exemplo, só para comparar, o O de n ao quadrado está aqui e o O de n está aqui, né? Então, não dá para você ficar fazendo testes assim, né? Um por um, né? Tipo, vou diminuir um, até encontrar o menor, né? Não funciona assim, tá? Mas seria ideal, tá? Seria ideal. Tá? Até porque, por exemplo, tem casos aí que... O exemplo da multiplicação de matrizes aí, acho que a gente vai ver mais pra frente, mas o pessoal fica tentando enxugar, assim, tipo... Sei lá, o O de n ao cubo é o algoritmo tradicional, só que daí, depois de alguns anos, o pessoal fez um 2.7, depois foi um N 2.5, depois um N 2.4. Agora o pessoal já está enxugando assim no terceiro número depois da vírgula, sabe? Tipo, enxugando coisa aqui, assim. Né? Então, você vai tentando sempre encontrar a menor função, tá? E às vezes pode ser que não para. Né? Então não é assim só você ir testando para ver se... Testando um a um, porque você pode ter que testar infinitas funções ali. Enfim. E, da mesma forma, no caso do ômega, é melhor a gente encontrar a maior função g, tal que o algoritmo é ômega de g de n. Tá? Então não basta eu olhar aqui o ômega de 1
né? Ou subir para talvez um ômega de log de n. Não, o que eu quero é chegar no ômega de n, tá? O ômega de n que é a maior função, tal que o algoritmo é ômega daquela função, tá? Então, assim, como a notação O é um limitante superior, pode ser que a gente fez uma análise folgada, né? O que significa uma análise folgada, né? Não é uma análise... aquela análise é... Tipo assim, folgada no... folgada no sentido de que ela não tá apertada, né? Tá? Então, como é que isso pode acontecer? Pode acontecer porque, assim, na hora que você está trabalhando... Lembra que quando a gente está trabalhando com notação assintótica, a gente sempre vai... Por exemplo, na notação O, a gente parte aqui de uma coisa inicial e aí vai fazendo sequências de igualdade ou menor igual, né? Menor igual, tá? Até chegar num resultado final aqui, né? Agora, a questão é que na igualdade tudo bem, não tem problema. A questão é quando você trabalha com os menores iguais aqui, porque às vezes você pode pegar e dar um chute muito folgado aqui, né? Assim, só para dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, se você está com n ao quadrado e daí você dá um menor ou igual que n ao cubo, pronto, aqui já deu problema. Você fez uma limitação muito folgada. Claro que a gente não tem por que fazer isso daqui, é só um exemplo extremo, né? Mas mas às vezes esses saltos aqui, né? Eles vão acontecendo de pouco em pouco, tá? Aqui você dá um pequeno salto sem perceber, aqui você dá um outro pequeno salto sem perceber, um outro pequeno salto, e daí quando você compara o que está no início e o que está no fim, você tem uma coisa muito folgada, né? Aí talvez você fica tentando enxugar ou rever as contas aqui para ver onde é que você deu esse salto muito grande aí, né? Eu falo assim, chutar o balde, né? Você chutou o balde, chutou muito forte o balde, tá? Então, vamos lá, exemplo. Supondo uma análise O de n ao cubo do insertion sort, o que tecnicamente não está errado, a gente já comentou sobre isso, tá? A gente pode melhorar a análise, tá? Vamos supor, então, que você fez essas contas e essas contas foram folgadas. Você chegou num O de n ao cubo, daí você fica falando, será que eu posso melhorar essa análise? Tá? E aí você começa a analisar, né? Quer dizer, você vai ter que olhar com mais calma, tá? Então você fica tentando botar vetores lá para ver se o algoritmo executa em tempo cúbico. Botou um vetor, não deu, botou outro vetor, não deu. E aí você vê assim, olha, consegui identificar qual que é o pior caso do insertion, qual que é o vetor que você bota lá que dá o pior caso. No caso é o vetor inverso, né? O ordenado inverso. E você testa o vetor ordenado inverso e você vê que você não chega no O de n ao cubo, tá? Então, assim, isso já é uma pista, né? Então, assim, a pergunta é, podemos melhorar a análise? A primeira pista é assim, a gente não consegue encontrar um vetor que gaste tempo pelo menos n ao cubo, tá? Não tem, todos os vetores estão gastando no máximo n ao quadrado. Então, como saber que a análise de uma certa função não está folgada? Então, uma forma é você achar uma instância que execute em pelo menos aquele tempo, tá? Deixa eu só ver aqui. Exatamente, né? Tipo, você... Igual aqui no caso do insertion sort, você encontrou uma instância que... Vamos supor, né, que se tivesse encontrado uma instância que executa em tempo pelo menos n ao cubo. Aí você fala, pô, legal, eu fiz um monte de conta lá na análise e cheguei no n ao cubo. Se eu tivesse encontrado uma instância que tivesse gastado tempo cúbico, fechou. Minha análise não está folgada, né? Porque a análise você faz de maneira genérica. Você vai fazendo aqueles igualdades menor igual, igualdade menor igual, né? Igualdade menor igual, menor igual. Só que daí você fala, bom, deixa eu pegar uma instância específica. Se ela gastou
aquele tempo que você chegou no O aqui, né? Tá? Então você fala, beleza, não está folgado. Tá? No caso do insertion sort, você poderia ter feito a análise, chegou no n ao quadrado, que a gente sabe que é o correto, e daí você fala, putz, será que eu poderia apertar a análise para chegar no O de n log n? Aí você fala assim, deixa eu pegar lá o vetor inverso, que parece que ele dá o pior caso. No fundo é o pior caso, né? E aí analisa só o pior caso. E aí você vê que, na verdade, você chegou aqui, ó. Que no pior caso ele executou pelo menos n quadrado passos. Então você fala, então não tem. Fechou aquele gap, né? Aquele buraco, aquele vão, fechou. Então você tem certeza que a análise não está folgada, né? Então, ó, nesse caso não haveria espaço para melhorias na análise. Um outro exemplo, vamos supor uma análise O de n ao quadrado e ômega de n do insertion sort. Podemos melhorar? Tá? Eu acho que vocês já entendem que não dá para melhorar, mas vamos raciocinar sobre isso. Então, assim, o vetor que está ordenado gasta tempo no máximo O de n. Tá? Então, não dá para aumentar o limitante inferior. Tá? Não dá para você falar assim que o limitante inferior do insertion sort vai ser O de n ao quadrado, por exemplo. Tá? Porque no vetor ordenado você gasta no máximo tempo linear. Você gasta no máximo O de n. E para você falar que o algoritmo é O de n ao quadrado, por exemplo, o insertion sort, todas as instâncias deveriam executar em tempo, né, n ao quadrado, ômega de n ao quadrado. Isso, ômega de n ao quadrado. Tá? A gente confunde os nomes às vezes, ômega, teta, O, né? Beleza. E agora sim, por outro lado, né, vetor ordenado ao inverso gasta pelo menos n ao quadrado. Então, não dá para diminuir o O de n ao quadrado. É aquela história, né? Você está com o vão aqui, tá fechado, né? Não tem mais espaço ali. Tá? Então, assim, se a gente compara, na maioria das vezes, né? Se a gente compara o melhor caso, compara o algoritmo de maneira geral, assim, né? Quer dizer, a gente está tentando encontrar o O e o ômega dele. Né? Se você compara o melhor caso e o pior caso, dificilmente você vai ter uma análise justa, sem folgas. Né? O insertion sort é um exemplo dele. Por quê? Porque você tem uma folga entre o n ao quadrado e uma folga entre o n aqui. Né? Você não consegue dizer que que os dois são n ou os dois são n ao quadrado. Não dá, a gente já acabou de ver aqui, né? Tá? Não dá. Tá? Então, qual que é a solução aqui? Você vai ter que fazer uma análise que é justa, né? Justa no sentido de apertado, tá? Do melhor caso separadamente do pior caso, tá? Porque você não consegue, né? O objetivo é sempre você fechar o espaço, tá? Fechar o gap ali. O que eu estou falando para vocês aqui, na maioria das vezes, por exemplo, no insertion sort, você não consegue fechar esse gap. Você vai ficar com um gap aqui, ó, tá? N ao quadrado para n. Você não consegue. Por que você não consegue na maioria das vezes? Porque você sempre tem melhor caso e pior caso. Não é sempre, mas na maioria das vezes você tem melhor caso e pior caso. Então, fica difícil de você fechar esse gap, né? E aí, o que você faz, então? Então, olha só pro melhor caso e olha só pro pior caso. E aí, no melhor caso, você tenta provar o O e o ômega, tá? E torcer que as duas funções, elas se coincidam, né? E mesma coisa para o pior caso. Olha o pior caso. Daí você olha separado e analisa o O e o ômega e vê se elas fecham o gap, se elas fecham o buraco, tá? Então, o que a gente concluiu aqui é que não dá para deixar a análise do insertion sort mais justa, mais apertada, né? Tá? Então, a solução, como eu falei, separar por melhor e pior caso. Tá? Então, olha aqui, vamos lá. O pior caso agora. O pior caso do insertion sort executa em O de n ao quadrado e ômega de n ao quadrado.
tá? Por quê? Porque no pior caso, todas as instâncias de pior caso agora, né? Todas as instâncias de pior caso executam em tempo no máximo quadrático, tá? E no pior caso, todas as instâncias executam em tempo ômega de n ao quadrado, tá? E aí o que acontece? Bom, na verdade eu posso fazer a mesma coisa para o melhor caso, né? No melhor caso, o insertion sort executa em tempo O de n e ômega de n, tá? Então, por quê? Porque no melhor caso, todas as instâncias, né? De melhor caso aqui, eu estou sendo um pouco redundante, mas para entender que quando eu falo todas as instâncias de melhor caso, né? Todas as instâncias de melhor caso executam em tempo O de n e no melhor caso, todas as instâncias executam em tempo ômega de n, tá? Então, aí o que acontece agora? Percebam que quando a gente separou entre melhor caso e pior caso, as funções ficaram iguais aqui. Então, a gente pode dizer que agora é θ de n ao quadrado, né? E aqui é θ de n. Opa, θ de n. Tá? E aí você fala assim, pô, mas é óbvio que na hora que você separa entre pior caso e melhor caso, as coisas vão coincidir, você vai chegar no θ, né? Fala, não é tão óbvio assim, tá? Isso porque a gente está trabalhando com uma análise simples aí do insertion sort, é uma coisa relativamente simples. Você poderia, mesmo dividindo entre pior caso, por exemplo, e melhor caso, você poderia ter aqui, sei lá, encontrou que no pior caso aqui você tem, não sei, tipo um O de n, não sei, tipo, n, vamos deixar o n ao quadrado mesmo, e aqui você teria um ômega de, você teria um ômega de n log n, tá? Acontece isso? Acontece bastante, tá? Então, mesma coisa para o melhor caso, nem sempre você vai coincidir. Então, mesmo assim, você tendo um gap gigante, né, entre, vamos supor lá, o gap era assim, né? O gap era de ômega de n para O de n ao quadrado. Né? O que a gente fez? A gente não consegue fechar esse gap. Então, divide entre pior caso e melhor caso. E aí, o que você faz? Analisa só o pior caso. E mesmo analisando só o pior caso, às vezes você não consegue fechar o gap aqui. Tá? É comum acontecer. Né? Então, eu já vi muita gente falando da questão de que a notação O serve para você... Serve para o pior caso. Então, para que serve a notação O? Ah, a notação O é para pior caso. E para que serve a notação ômega? Ah, a notação ômega é para melhor caso. Né? Que é um jeito errado de você falar isso daí. Porque mesmo você dividindo entre pior caso e melhor caso, mesmo assim você ainda pode analisar do ponto de vista de O e do ponto de vista de ômega. Tá? O pessoal fala isso porque, tipo, baseado numa coisa desse tipo aqui, né? Ó, o insertion sort executa em tempo O de n ao quadrado e ômega de n. Daí aqui sim, né? Tipo, aqui esse daqui é porque é o pior caso, né? E esse daqui porque é o melhor caso, tá? Mas não é assim, a notação O é quase que tipo sinônimo de pior caso e a notação ômega é quase que sinônimo de melhor caso. Não funciona assim, tá? São definições que às vezes se aplica para uma coisa e para outra. Não dá para fazer essa conexão dessa maneira aí errada.